videoaula de hoje é a correção do plano de estudo remoto, nono ano, mês de junho, julho, parte 5. Este material que agora em seguida, antes de fazer a correção, eu vou fazer com vocês rapidamente uma explicação das 3 leis de Newton, para ficar mais fácil. Portanto, esse material que eu vou apresentar, ele foi retirado do acervo online do Estado de Pernambuco. Primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton comenta? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Resumindo, olha que eu vou falar algo que Newton comentou e naquele momento ninguém tinha ido ao espaço. Mas segundo Newton, antes de alguém chegar ao espaço, se alguém tivesse chegado lá naquele momento, se ele fosse empurrado no espaço, seu corpo ia ficar eternamente em movimento, a não ser que tinha algo que o fizesse parar. Por que no espaço isso iria acontecer e na Terra não tem isso? Por exemplo, se eu jogo uma bolinha de gude no chão, essa bolinha de gude para. Mas no espaço, se eu jogasse essa mesma bolinha de gude no espaço, ela ia ficar eternamente em movimento. Aqui na Terra, nós temos forças contrárias a essa bolinha de gude. Se eu jogasse aqui na Terra, eu ia ter uma força de atrito, que seria feita pelo próprio chão, e eu teria a resistência do ar. São duas forças que iam agir contrário e que imprimir sobre esse corpo e iria parar. Como no espaço, se eu jogasse essa bolinha de gude, ela primeiro não ia ter o atrito e não ia ter a resistência do ar. Por esse motivo, ela está eternamente em movimento e teria que ter uma outra força contrária para parar. Para vocês entenderem também, vou dar outro exemplo para vocês. Se vocês pegarem um satélite que é lançado no espaço, esse satélite, ele é lançado no espaço e dado para ele uma impulsão ao redor da Terra e ela fica por muito tempo ao redor da Terra com esse movimento sem ter combustível. Como eu falei inicialmente, por muito tempo. Com o passar do tempo, a gravidade começa a atuar. Nesse espaço, eu teria uma leve gravidade muito irrisória. Muitos anos depois, ela poderia fazer com que esse satélite visse a cair. Por esse motivo, satélites lançados no espaço, depois de muito tempo, deve ser dado outro impulso para ele continuar esse movimento. Caso contrário, ele cai na Terra. Mas não é só no espaço que a gente vê essa lei de Newton, aqui também. Nós temos aqui um ônibus em movimento, a setinha mostrando o movimento dela. Daqui a pouco ela para, mas as pessoas permanecem em movimento. Quando às vezes não tem essa sensação com o movimento, que dá aquela freada brusca, você aquela sensação de ser arremessado para frente. Isso é a primeira lei de Newton. Por quê? Um corpo em movimento, então o seu corpo está em movimento junto com o ônibus. Tende a permanecer em movimento, quer dizer, você luta para não mudar esse espaço, esse movimento. Então, você tende a permanecer em movimento, você tende a ser arremessado para frente. Agora, nós vamos falar da segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala? A mudança do estado de movimento do corpo, ela é proporcional à força imprimida, que é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Resumindo, vamos pegar um exemplo para você entender. Quanto maior a massa, maior vai ser a força que você tem que aplicar em um corpo para pô-lo em movimento. Quanto maior a massa, maior é a força que você vai ter que pôr no corpo para parar o seu movimento. Então, a força, ela está ligada à massa e à aceleração daquele corpo. Vou dar um exemplo para vocês, clássico. Eu tenho uma bicicleta em movimento e eu tenho um caminhão em movimento. De quem vou precisar de maior força para parar? Com certeza, o caminhão. Eu tenho um caminhão em repouso. Eu tenho uma bicicleta em repouso. De quem vou precisar de maior força para colocar ele em movimento? O caminhão. Então, ou seja, um corpo, a força está diretamente proporcional à massa daquele corpo. Quanto maior massa, maior vai ter que ser a força para pôr em movimento. E da mesma forma, quanto maior a aceleração dele, maior vai ter que ser a força também. Por exemplo, temos um caminhão em alta velocidade e um caminhão com velocidade menor, mas ambos a mesma massa. Para eu parar os corpos, aquele que tem maior velocidade vai precisar de maior força para parar aquele movimento. Então, dá para vocês entenderem rapidamente essa ilustração da segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela fala que toda ação há uma reação.
São ações mútuas de dois corpos sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas a partes opostas. A gente fala que é ação e reação. Essa é a terceira lei de Newton. Nós temos uma ação, um foguete subir, que ele emite uma força para baixo, e uma reação, uma força de reação para cima, que faz ele movimentar. Então, o foguete se movimenta para cima dessa forma, mandando uma força para baixo. Semelhantemente, uma bexiga, um balão que você enche, você não amarra, quando você solta, ele tem uma ação semelhante a esse foguete. Ele emite uma força para baixo e é uma ação contrária que faz ele movimentar. Já entendendo todas essas três leis de Newton, que é fundamental para os nossos estudos, vamos agora explicar as questões. Questão 1. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. A qual lei da física que esse uso do cinto de segurança se refere? Se refere à primeira lei de Newton. Por quê? Nós vimos aquela imagem anterior que quando o corpo está em movimento, você quer permanecer em movimento. Se o corpo está trafegando a 100 km por hora, você também, o passageiro, está a 100 km por hora juntamente com o carro. Quando durante a colisão o carro para de uma vez, o seu corpo permanece em movimento e você é arremessado para frente. O cinto vai ter aquela função de quê? De impedir que você seja arremessado para frente. Ele te protege. Por isso que a lei da física, para a gente estar utilizando o cinto de segurança, é a primeira lei de Newton. Questão 2. Os encostos de cabeça que nós estamos vendo, ele é muito importante para evitar que os passageiros fraturem os seus pescoços. Não sei se você sabe que já tem uma lei recente que obriga que até os bancos traseiros venham ter esse encosto para evitar esse tipo de lesão. Que princípio da física é importante a utilização desse encosto? Retornando, também é a primeira lei de Newton. Lembrando, numa batida, você vai ser mandado o quê? Para frente e para trás, chamando o efeito chicote. Você vai para frente, mas o cinto de segurança vai te impedir você ser arremessado para frente, então você vai ser arremessado para frente, o cinto de segurança te impede, então você vem para trás num rápido movimento, e esse encosto, ele é uma proteção para que você não venha fraturar o seu pescoço. Por isso que esse encosto também é importante para os passageiros da parte de trás. Questão 3. Associe a coluna 1 com a coluna 2 na parte de física. Terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Vamos ver qual que seria? Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Essa é a nossa chamada força da ação e reação. Ou seja, se eu soco uma parede, a força que a qual eu soquei a parede, essa força é devolvida para mim. Então, a nossa força da ação e reação. Lembrando que muitas das vezes nós temos um objeto socado. Ou seja, se o meu murro eu dou no olho de uma pessoa, a pessoa com o olho é uma estrutura mais frágil, vai sentir mais danos do que a minha mão, mas a força aplicada será a mesma. É a mesma coisa uma batida de dois carros. Uma batida de um carro com um caminhão, o carro vai ser mais danificado, porque o caminhão ele tem maior resistência, mas a ação da força e reação entre eles será a mesma. A primeira lei de Newton. Nós vamos perceber nessa parte 3. Um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. A situação, ele está no skate, o skate bate na pedra, o skate para, mas o corpo dele permanece em movimento. Quem fala isso? Que um corpo tende a permanecer em movimento se ele está em movimento? Primeira lei de Newton. Então, a segunda lei nós vamos falar que é a primeira. Quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que se adquira uma aceleração. Ou seja, para eu pôr um objeto em movimento, eu tenho que aplicar nele uma força.
A questão correta é a letra D. Questão 4. É a mesma questão ali anterior que nós estávamos falando do skate. A imagem tem um skate em movimento, ele pega um obstáculo, poderia ser uma pedra, o skate para e ele permanece em movimento. Quem a lei é essa? Nós chamamos da princípio da inércia, a primeira lei de Newton, que também é chamado de princípio da inércia. Questão 5. Descreva qual é a fórmula utilizada na segunda lei de Newton e realize a questão abaixo. Essa é a fórmula. A aceleração ela é proporcional a força dividido por massa. Diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Uma bola de boliche de 2 kg sofre a ação de uma força resultante de 10 newtons. Qual será a aceleração adquirida por essa bola? A aceleração é igual à força, que é quanto? 10. A massa é quanto? 2. A aceleração é 10 dividido por 2, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Até a próxima videoaula.